Comprou baratinho um Tuya e agora você quer fazer mais com ele, né? É hora da gente aprender como é que a gente faz isso. Bem-vindo a Micasa Smart Casa, seu canal de automação residencial aí, 100% em português. E hoje o que a gente vai aprender a fazer aqui no canal é como é que a gente faz para a gente trocar o firmware, trocar aquele software que funciona dentro do seu aparelho Tuya para um que é open source e que vai funcionar com o seu Home Assistant aí, ou qualquer outra solução open source que você tem aí. Vou fazer um vídeo explicando o porquê disso, né? Tem bastantes motivos, mas um dos principais é que você consegue fazer muito mais coisa do que você faz com o software que vem instalado nele. Se você comprou um Tuya, já o que vem é bem legal, tipo, ele te oferece todo tipo de coisa que você possa querer fazer com um smart device, né, por um preço bem acessível, muito mais do que a gente tem por aí. Tem umas outras marcas aí que acabam tendo mais nome, né, e é um pouquinho mais caro, então o Tuya é uma boa opção. E hoje o que a gente vai fazer aqui é com essas lâmpadas aqui do LOHAS, né? Uma coisa que geralmente esses aparelhos inteligentes têm chineses é que eles geralmente rodam um chip que chama SP8266. Vamos até mostrar aqui, ó, que é que são esses chips aqui. Ele é um microcontrolador que tem junto uma anteninha Wi-Fi e eles são muito usados integrando dentro da placa ali de circuito integrado, integra esse ESP8266 junto com outros componentes, ou seja para controlar a luz, seja para controlar uma lâmpada, um plug, um dimmer, sei lá. Vamos pegar aqui um favorito, né? O Sonoff Basic, né? Que todo mundo tem. Vocês vão ver aqui que ele tem a cobrinha aqui do Wi-Fi, né? E aqui a gente tem um ESP8266 integrado junto com o resto do circuito aqui que vai fazer o relay aí para ligar ou desligar o seu aparelho. Legal. Então vamos lá aos ingredientes que a gente vai precisar para poder fazer esse flashing aí. Então a gente começa com o seu device que roda Tuya, né? É importante que seja do Tuya. Também aqueles que dizem, eu acho que é Smart Home ou alguma coisa assim, que é um azulzinho, uma casinha, também servem porque eles são da mesma fabricante praticamente. Se você colocar Tuya funciona em um, se colocar esse outro aí também funciona. O outro ingrediente que a gente vai precisar aqui para a gente fazer é um Raspberry Pi ou uma máquina Linux. Não precisa ser o Raspberry Pi, mas ele tem que ser Linux e tem que ter acesso a um Wi-Fi. Eu recomendo fazer aqui pelo Raspberry Pi, porque você já tem um sistema operacional que está prontinho para receber isso daí. A gente vai fazer hoje usando um Raspberry Pi aqui. E também um cartãozinho de memória para a gente poder flashear o Linux nele aqui, né? E fazer o nosso flashamento aí. Qual que é a vantagem desse flashamento? A gente vai fazer o flashing pela Wi-Fi, então a gente não vai ter que soldar nada, a gente não vai ter que fazer nenhum tipo de abertura nos componentes, é tudo pelo Wi-Fi. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser flashear o nosso cartão de memória aqui com a nossa versão de Linux que a gente vai usar para o Raspberry Pi. Se vocês acompanharem o meu tutorial de como eu fiz para colocar o Home Assistant, eu vou linkar agora aqui, vocês vão ver que é o mesmo processo de você colocar o binário do Home Assistant no cartão para colocar esse Linux aí. Então a gente vai baixar o Etcher, né? O Etcher. Vou colocar aqui o link agora para a gente dar uma olhadinha no site. Você vem nesse site aqui, ó, balena.io/Etcher. E aí vocês vão abrir o Etcher aqui, vocês vão estar com essa telinha aqui aberta para vocês selecionarem a imagem. Segunda parte aqui, a gente tem que pegar o Linux que vai servir aqui no nosso cartão. Eu recomendo a gente usar o Raspbian. Então a gente vai no site do Raspbian aqui para poder baixar. E aqui você tem as imagens que você pode escolher para o seu Raspberry Pi. No caso aqui eu vou escolher esse Lite aqui, versão suficiente para o que a gente quer fazer. E a gente não vai usar monitor nem nada disso, a gente vai ligar ele na rede e vai acessar pelo nosso próprio computador usando o SSH, que eu vou mostrar também como é que a gente faz. Se vocês verem aqui é bastante grandinho, né, esse cara aqui. Vamos esperar o download acontecer. E aí uma vez que vocês baixaram e instalaram o Raspbian, vocês vão abrir ele.
né? Vamos abrir aqui. E é uma imagem aí para a gente colocar no nosso cartãozinho. Então, antes de mais nada, faça uma extração aí do seu sistema operacional aí da sua imagem para um lugar seguro que vocês possam acessar. Aí vocês vão abrir aqui o Etcher, selecionar a imagem. Vocês podem simplesmente pegar e arrastar a imagem aqui de um lugar para o outro aqui. Selecionar o Drive. Vão selecionar aí o seu USB. Quando vocês apertarem o Finish, ele vai começar a gravação do seu sistema operacional aí dentro do seu cartãozinho. Um detalhe importante que eu esqueci de falar é que se você for usar algum outro método que não seja o Raspberry Pi, você tem que lembrar que você tem que ter ao mesmo tempo Wi-Fi e uma placa de rede que seja cabeada, porque você vai usar os dois. A rede Wi-Fi vai servir para fazer o flasheamento e a rede cabeada vai servir para você poder acessar o terminal e fazer as coisas. Ou você pode também fazer sem rede nenhuma e só deixar o Wi-Fi exclusivamente para fazer o flasheamento. Mas se você vai querer ter internet ao mesmo tempo que você vai ter o flasheamento, o Wi-Fi vai servir exclusivamente para o flasheamento. Então esquece de usar o Wi-Fi para a sua internet. Você vai ter que ter cabeado, você vai ter que ter os dois. Ou você pode ter duas placas de Wi-Fi também. Tem gente que tem esse setup aí, apesar de ser um pouquinho mais raro. Uma vez que vocês terminaram de fazer o flasheamento do seu Raspbian, vocês vão colocar ele lá no seu Raspberry Pi, ligar ele na energia, colocar o cabinho de rede no seu Raspberry e esperar um pouquinho até ele terminar a instalação e tudo e ficar rodando. Uma vez que vocês fizerem isso e vocês tiverem terminado de instalar o PUT, vocês vão abrir o PUT. Uma vez que o seu Raspberry Pi estiver funcionando legal, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui em algum lugar com um IP. No caso aqui encontrei ele aqui, ó, Raspberry. Vocês vão usar esse endereço para poder conectar aqui no seu Raspberry Pi usando o PUT. Um passo importante que ficou faltando aqui é a gente adicionar uma pasta que chama SSH vazia no primeiro nível do seu cartão recém-formatado, para que aconteça o login via SSH. Uma vez que vocês fizeram isso, vocês vão poder colocar aqui o IP, a porta 22, apertar Open aqui, e vocês vão se deparar com essa janelinha, vocês apertam OK, e aí vocês têm aí o login para vocês logarem dentro do seu Linux, né? No seu Linux, como hostname, vocês vão colocar PI, e a senha Raspberry, como vocês podem ver ali atrás. E aí, legal, vocês estão dentro do seu Raspberry Pi, que está lá conectado na energia e no seu cabinho aí de rede. Próximo passo aqui, ó, vou deixar aqui para vocês lerem, vocês vão seguir esse passo aqui, eu vou colocar também na descrição aqui para vocês poderem apertar Ctrl+C, Ctrl+V de maneira rápida. Primeira coisa que vocês vão fazer é esse sudo apt-get update aqui. Uma vez que terminou o update, próximo passo aqui é a gente pegar o update da distro. Mesma questão aqui. Uma vez terminado esse processo aí, próximo passo aqui é a gente fazer esse Network Manager. Próximo passo aqui, a gente pega o Git. Se vocês são programadores, vocês vão saber bem o que é o Git. Todo esse processo aqui é muito fácil, vocês só fazem o apt install aí, o get, ele faz tudo automático. E aí finalmente a gente chegou na parte que a gente pega o TUIA Converter, que é o que vai fazer pra gente o flashamento do nosso device. Uma vez que terminou, vocês vão entrar na pasta aqui escrevendo cd TUIA Converter. E aí vocês vão fazer esse install aqui, .install prereq sh. Agora, um passo crucial que vocês vão ter que ter é o seu celular, que eu esqueci de colocar lá
no começo como requisitos que a gente precisa. A gente precisa de algum aparelho Wi-Fi que o único que ele vai fazer vai se conectar nessa rede Wi-Fi que vai servir para fazer o flasheamento. É alguma parte doida lá do que o pessoal programou, mas é necessário. Você tem que, antes de começar o flasheamento, conectar um aparelho naquele Wi-Fi e só isso. Conectou o aparelho, começa a fazer o flasheamento. Então a gente vai precisar do nosso celular aqui com capacidade Wi-Fi para conectar nesse Wi-Fi que vai ser criado na hora de a gente fazer esse TUIA. Agora o próximo passo que vocês vão fazer é entrar nesse site aqui que eu vou passar para vocês, que é o site do Spurna, né, que é o nosso flash que vai servir para controlar nossa lâmpada, nosso dimmer, nosso plug, seja lá o que você for colocar. E vocês vão ver que aqui no release tem um monte de modelos aqui que eles já fizeram um Spurna específico para isso, para você controlar o seu aparelho, né? Então, muito provavelmente você vai encontrar, seja lá o que você comprou aí, que roda TUIA, provavelmente deve ter uma versão do Spurna aqui que rola para ele. Se não for isso, também você pode fazer isso com Tasmota, caso seja um device Tasmota, né? Ou você pode colocar um genérico e tentar descobrir você mesmo fazendo, controlando os pinos e etc. Só que isso aí é um pouquinho mais complicado. Quem já mexe mais com essa parte de microcontroladores e etc. vai conseguir fazer alguma coisa nessa área. Pra gente que está tentando deixar isso aqui um pouquinho mais básico, a gente tenta encontrar aqui uma versão que funciona. No meu caso, a lâmpada que eu estou procurando é LOHAS. Então aqui eu encontrei o meu modelo de lâmpada aqui, que é o E27 9V, né? E aí eu vou clicar aqui para baixar esse binário. Certo, uma vez que a gente terminou de fazer todos os updates e todas as coisas, a gente fez aqui o CD TUIA Convert, né, que ele passa aqui, a gente vai iniciar esse startflash.sh. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma Wi-Fi. E aí você vai conectar com o seu celular nessa Wi-Fi. Quando eu apertar aqui. E aí o que ele fez agora foi iniciar uma Wi-Fi lá no nosso Raspberry Pi usando a plaquinha Wi-Fi. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai usar o meu celular para poder conectar, fazer essa conexão. E vocês vão ler aqui, ó, que tem esse vTrust Flash. A gente vai clicar aqui. Ele vai pedir para fazer uma conexão. É super necessário que você faça essa conexão aqui antes de qualquer coisa, né? Você tem que fazer a conexão com um aparelho separado. Ele vai pedir uma senha, né? A senha é essa daqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Flash me if you can. E aí, uma vez que vocês se conectaram a isso daí, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão deixar o seu aparelho no modo flashing. Eu vou dar uma demonstração ali atrás para a gente ver. O que vocês vão fazer? Vocês vão ligar e desligar a força aqui desse aparelho. Pode ser a luz, pode ser o que seja lá o que você comprou. 3 vezes você liga e desliga a força e ele vai começar a piscar alguma coisa. Ou um LED, no caso ele pisca a lâmpada. Eu vou mostrar ali para a gente ver. E aí vocês podem ver que ela está piscando. Quando ela estiver nesse modo aí, a gente vai poder seguir o nosso tutorial. Então é isso que a gente vai fazer agora, legal? E você vai ver que o flashamento começa, tá funcionando aí. A gente vai esperar esse processo terminar. Legal, nosso flashamento aqui terminou e a última coisa que falta a gente colocar é o nosso binário dentro aqui do Raspberry Pi, para que a gente consiga fazer aí um flashamento do que a gente baixou agora, do nosso Spurna para o LOHAS, no meu caso específico. Então uma coisa que a gente tem que fazer com o nosso binário é colocar o nome dele aqui. Eu tinha colocado o nome fácil, mas a gente tem que colocar esse nome aqui, thirdparty.bin. Então aqui a gente vai trocar esse nome para thirdparty.bin. E agora a gente tem que transferir esse arquivo para dentro do nosso Raspberry Pi. Para fazer essa transferência, eu recomendo que você baixe o FileZilla aí, que é uma forma de a gente conectar por SSH no nosso Raspberry Pi e fazer a transferência. Se você não está entendendo direito o que é que eu estou falando, não se preocupa, a gente só coloca lá o IP e ele vai mostrar para a gente a janelinha dos arquivos que a gente tem instalado lá, para a gente poder fazer uma transferência fácil. A gente inicia aí nossa conexão do FileZilla.
vai aqui abrir pra gente. A gente pode colocar a mesma coisa, 192, username pai. Sim. Raspberry. Porta 22. E aí, ó, a gente tem nosso sistema de pastas aqui. E aqui está a pasta files que a gente tem que colocar. E aqui nosso third party que a gente não vai usar esse cara aqui, a gente vai usar outro. A gente vai usar o nosso próprio. Cá a gente tem o nosso sistema de arquivo do nosso computador. Vou entrar aqui, Lojas, colocar nossa third party aqui. E a gente copia. E está feita a nossa transferência. A gente pode agora flashear nosso arquivo. Voltamos aqui no nosso put. E como diz o tutorial aqui, para a gente fazer o flasheamento do nosso arquivo pessoal, a gente vai usar esse curl flash 3. E aí a gente espera um pouquinho e ele vai fazer o flasheamento aí do nosso cara e vai mostrar pra gente uma Wi-Fi, que seria a Wi-Fi para a gente conectar e configurar o nosso mais novo device aí com o nosso Spurna, ou seja lá qual for o que você decidiu colocar. A gente vai ficar de olho aqui no Wi-Fi e ver quando ele terminou o flashamento e a instalação. Pronto, apareceu uma rede aqui, né, da Spurna, eu conectei nela. O próximo passo é um pouquinho chatinho. Isso vai envolver que a gente tenha Python instalado na sua máquina. Se você não tiver, é bem fácil de instalar. Você procura aqui install Python e você simplesmente segue aí, é só clicar next aí e ficar pronto. E o que vocês vão fazer é entrar nesse site aqui que eu estou passando para vocês e pegar esse script. Eu vou inclusive colocar ele aqui em algum lugar na descrição, vou colocar um link aqui para ele. E aí vocês vão salvar esse arquivo aqui em algum lugar do seu computador. Eu vou colocar no D. Vou criar um arquivo vazio aqui de texto. Vou colocar o nome dele como spota.py e deletar o resto. Aí eu vou abrir ele como um bloco de notas mesmo, copiar o conteúdo e salvar. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar dentro do seu, vocês vão abrir uma janela de comando, né? Vocês apertam Windows R e CMD. Aí vocês vão ir até a sua pasta, vão aí para o seu D2 pontos, no meu caso, né? Até a pasta onde está aquele scriptzinho que você pôs. E aí vocês vão escrever a seguinte linha. E aí você vai ter o seu processo aí de flashamento. Novamente, dessa vez para liberar o acesso para a gente. E aí o seu Wi-Fi vai reiniciar. A gente vai poder abrir o nosso Spurna aí no nosso site, poder configurar ele. A gente vai poder abrir ele aqui no browser e fazer a configuração. Uma coisa que vocês podem fazer também é dar uma resetada aí. Talvez se ele estiver recusando a conexão, resetando pode funcionar. Vocês vão colocar a senha, vocês vão colocar o login admin e a senha Fibonacci, né? E aí beleza, vocês vão ter entrado, ele vai pedir um novo password para vocês colocam o que vocês quiserem. Conectar de novo. Ele vai fazer um reset. Vocês fazem uma conexão de novo para sua Wi-Fi do Spurna para continuar. Aí vocês colocam sua senha nova que vocês acabaram de colocar para fazer uma conexão de novo. E vocês podem voltar, abrir o browser e entrar. E aqui vocês vão ter finalmente a sua lâmpada funcionando aí como Spurna. E aqui vocês podem fazer a configuração do Wi-Fi, clicando aqui no Wi-Fi. Você pode dar um Scan Network, Scan Now. Vocês vão encontrar a sua internet. No meu caso, tenho ela aqui, coloca a sua senha.
Vocês podem colocar um IP estático se vocês quiserem. Gateway. E aí vocês dão um Add Network. Opa, desculpa, ele pode ter mais de uma network diferente. Vocês dão um save aqui. E a partir desse momento que ele estiver conectado e conseguir encontrar, ele vai se conectar à rede Wi-Fi. Para você continuar a configuração, agora vocês vão colocar o IP estático que vocês colocaram agora. E vocês vão ver que vocês podem entrar novamente no seu Spurna. E aí ele não tem um nome nenhum, então a gente já vai configurar ele para que ele funcione corretamente no Home Assistant. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro mudar o nome desse carinha aqui. Eu venho aqui em General. E eu vou mudar o nome disso daqui para luz do quarto 2. Porque eu vou colocar essa luz aqui no meu quarto. Inclusive deixa eu ver a configuração da minha outra luz do quarto que eu tenho aqui. Se não me engano é 120. É a luz da sala, mas é o suficiente porque eu sei qual que é o padrão. Então luz do quarto 2 vai ser o nome do meu device aqui. Eu vou querer integração com a Alexa. E aqui eu posso copiar algumas informações. Vamos começar colocando o MQTT, a porta, o usuário e tudo que vocês quiserem. Uma vez que vocês terminarem, você põe um save aí. Dá um reboot. E uma opção que vocês têm quando vocês clicam aqui no RES é para você fazer a descoberta automática dessa lâmpada pelo Home Assistant. Aí vocês não tem que configurar nada, simplesmente vai aparecer lá para vocês, se vocês tiverem um MQTT ligado lá e etc. E aí vocês podem sair usando direto. Eu gosto de configurar minhas próprias coisas na mão. Então agora para a gente seguir isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar essa lâmpada aqui como um device no meu Home Assistant. A gente pode fazer a configuração daqui da luz do quarto. Eu vou colocar aqui luz do quarto 2. E aí tá aqui qual que é o modelinho que vocês vão colocar. Sempre colocando o nome do tópico que vocês colocaram lá na lâmpada. Ou no seu device qualquer. E aí finalmente vocês vão poder configurar aqui seu novo device. No meu caso eu coloquei aqui no quarto. Vamos adicionar aqui luz do quarto. E aqui eu tenho a luz do quarto 2. Prontinho para ser usado. Olha lá, funcionando, liga, desliga. Perfeito. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi complicadinho de fazer, né? Eu tive que relembrar vários passos. Eu não sei quanto vai durar esse vídeo aqui, mas eu acho que eu devo ter gravado por umas 3 horas mais ou menos. E eu acho que vou reduzir ele para uns, sei lá, 12 a 15 minutos. Como sempre, eu vou pedir aquele like lá. Aquele inscrever ali com o sininho se vocês quiserem saber cada vez que eu postar um vídeo novo, né? Isso ajuda demais o canal. Eu tenho um monte de projeto. Esse ESP8266 que eu falei para vocês, eu comprei 6 dele e eu vou fazer luzes coloridas que reagem com música. Eu comprei um monte de sensor. A gente vai fazer ele conectando mesmo, vai ficar bem legal. Eu preciso da ajuda de vocês para conseguir fazer esse canal crescer. Vamos lá chegar a 1000 inscritos, que é quando eu começo a ficar relevante para o YouTube. E a gente se vê por aí. Falou!